Pessoal, eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista que curte inovação, tecnologia, marketing. Fui convidado pela Be Partners para conduzir essa série aqui, Be Learning, uma série especial que a gente está falando de conteúdo, tecnologia. Falando não, a gente está desconstruindo, porque tem muita gente falando sobre muitos assuntos. A ideia aqui é aterrissar um pouquinho alguns temas. Henrico, bem-vindo, Fala, cara. Pacete, Prazer pelo papo. tudo bem? Theo, toquinho aqui, bem-vindo, viu? Obrigado pela Obrigado. presença. O nosso tratado hoje aqui é experiência, cara. Experiência é um assunto que está na ordem do dia. Todo mundo falando de experiência pra cá, experiência pra cá, pra lá. Mas aqui tem um ponto. O que a gente está falando quando a gente está falando de experiência? E eu jogo para você, Henrico. Boa, primeiro obrigado pelo tempo, pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho sobre o assunto. Cara, a experiência está em tudo hoje, né, Pacete? A gente fala muito sobre o poder do X, né? O X representando a experiência, né? Então, acho que a experiência ela está desde o processo de como você consome uma marca, consome um determinado conteúdo, como você vivencia aquilo na prática, indo a algum lugar, né? Como você tem uma experiência de compra, né? Como você junta todas essas perspectivas, né? E enxerga a experiência de uma forma muito mais ampla, muito mais ampliada do que simplesmente a experiência como algo presencial, algo físico, né? Então, a experiência para mim hoje é absolutamente toda a forma com que a gente se relaciona com alguma coisa. Tudo é a partir de uma experiência, né? Seja o consumo de um conteúdo, o consumo de um produto, de um serviço, seja o consumo, né, de entretenimento ao vivo, né? Ir a um show é uma experiência. A forma com que a gente se relaciona discutindo e trazendo os temas dentro dos ambientes digitais e sociais. Então, a experiência ela é hoje o que permeia toda a nossa relação com algo, com alguém, com um produto, com uma marca ou com um serviço, né? Então, a gente enxerga a experiência dessa forma, dessa maneira, entendeu? Essa brincadeira com o X aqui, ir além do X, tem muito a ver com o CX e o X e todos os X, né? Porque tá muito na moda, tá muito hypado a gente falar de todos esses termos. Ô, Theo, nas nossas conversas anteriores você usou o termo, me corrija se não for esse, que é experiência da vida, né? Que é um pouquinho do que o Henrique colocou aqui, é muito mais do que evento, é sobre várias outras coisas, né? Então, eu acho que a gente pensar um pouco também nesses contextos, né, onde a gente está inserido, porque ainda mais nesse momento que eu acho que digital, real, virtual, tudo se mistura, a gente não tem mais essa divisão. Então, a experiência, como o Henrique estava falando, é uma coisa única. Você está no show, mas você está no celular. Então, assim, como que essas coisas vão se dando? Então, ficou muito mais complexo, mas acho que muito mais divertido. E para mim, uma coisa que vale muito pensar é esse contexto, né? Onde eu tô, qual que é aquele momento onde eu tô entrando naquela experiência e pensar que a experiência ela é, vamos dizer assim, não linear, né? Eu entro de qualquer lugar, eu pego de qualquer ponto, você não sabe se a pessoa que você está falando está no ponto de comprar, está no ponto de entender o que é o produto ainda, e você precisa criar cada vez mais pensando nessas possibilidades e de que forma a pessoa vai experienciar essa proposta que a marca está trazendo, ou um evento, ou um entretenimento, tanto faz o que for. Eu tenho uma curiosidade aqui, Henrico, até porque a gente está desconstruindo. E quando você desconstrói, é porque às vezes você reforça muitos estereótipos e tal. Em termos de maturidade, a gente lida aqui com marcas, com o mercado, com a publicidade, com os negócios. Essa noção de que a gente está trazendo aqui, de que experiência é algo mais, tá tão claro? Assim, ou é uma discussão que volta todo dia? Ela é uma discussão eterna, né, do que de fato é experiência, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente traz essa visão, né, de que a experiência é absolutamente toda a forma que a gente tem de se relacionar com algo, né, como eu falei, um produto, um serviço, uma pessoa, a gente começa a trazer novas leituras para isso, né? Eu falo muito sobre, basicamente, impacto, entretenimento e venda, né? Pensar muito nessa lógica de como se constrói uma relação baseado nesses 3 pontos. E a partir disso você olhar para a experiência de uma forma mais ampliada, né? Então, quando eu falo de impacto, né, eu estou falando assim, como é que... Cara, eu trago uma história para a mesa que tem a capacidade de chegar, de alcançar milhões de pessoas ou até pouquíssimas pessoas absolutamente segmentadas, né? Quando eu falo de impacto no sentido de como a gente traz narrativas e propostas que se conectem com a cultura, né? No sentido de deixar um impacto ou de provocar conversas que gerem algum tipo de impacto.
O impacto no sentido da comunicação massiva ou da comunicação segmentada. Ao mesmo tempo que a gente vai para um segundo step, que a gente fala muito do entretenimento também, que é uma coisa muito interessante de se falar, né? Na questão de como a gente retém a atenção das pessoas hoje a partir dessa lógica de entreter, de gerar experiências, né? Então, seja uma série, seja um show, seja algum tipo de conteúdo, seja uma oferta, uma promoção, o que a gente pode fazer para gerar esse entretenimento. E, ao mesmo tempo, como a gente leva isso para a venda, né? Para essa discussão de new commerce, né? Das novas formas de comercialização, né? Que é o que o Theo falou, que não tem muito começo, meio e fim. Você está em estado constante de compra, né? E, para mim, a visão completa de experiência é quando a gente consegue integrar isso, né? Uma visão de impacto, uma visão forte do entretenimento e a visão de conversão, a visão de venda. Então, hoje, para mim, quando alguém me pergunta muito de experiência, mas de fato o que é a experiência, em que patamar isso se encontra, eu gosto muito de trazer essa visão, né? Essa visão de impacto, entretenimento e venda, e essa cadeia peer-to-peer, vamos assim dizer, é o que forma essa experiência. E se você ainda deixar algum tipo de repertório, né? Algum tipo de legado para as pessoas, né? Para que some a experiência própria de vida, né? Aí eu acho que a cadeia está completa, a história se constrói, entendeu? Então, é uma discussão que o tempo inteiro volta e ao tempo inteiro a gente vai atualizando também o significado do que é de fato experiência, né? Eu acho que são coisas que vão se somando, que vão chegando e que vão criando camadas uma em cima da outra, e que vão além dos modismos de termo e de classificações mais acadêmicas, vamos assim dizer, entendeu, Pacete? Cara, impacto, entretenimento e venda. Eu acho legal esse tripé e como você comentava, é um organismo vivo, assim, não é uma coisa que se resume aqui. A gente está mencionando algumas vezes cultura e pegando a parte do impacto. Theo, cultura, comunidade, né? Beber de uma fonte que está aí, que é o mundo. Qual que é o desafio disso? Assim, como trazer essa perspectiva? Porque quando o Henrico traz a questão do impacto, né? Trazer coisas relevantes, trazer coisas que façam sentido, é um baita trabalho, né? Não é um começo em si, tem muita coisa por trás. Qual que é esse desafio quando a gente fala de entender uma cultura e de trazer relevância para ela? Tem uma questão que eu acho que a gente está vivendo na era da complexidade. Está tudo, né, complexo. Mesmo quando você pensa em cultura, tem movimentos grandes, mas tem fragmentações diversas. E está todo mundo no mesmo lugar. Então, mesmo quando você pensa num conteúdo para uma audiência, nada impede que uma outra audiência vai ver aquilo. Então, o seu entendimento de quando você pensa qualquer conteúdo, qualquer jornada, qualquer experiência, você tem uma audiência no foco, você tem um pensamento para quem que é, mas você tem que estar preparado para conversar com todas aquelas outras pessoas que podem entrar na conversa e eventualmente podem se ofender com aquela mensagem, podem gostar daquela mensagem, mas entrar de outra forma naquela conversa. Então, para mim, isso traz também uma questão assim da questão da diversidade, assim, do ponto de vista. Quanto eu acho que mais pontos de vista você tem na hora de pensar essas experiências, melhor preparado você tá para entrar nesse caldeirão aí que você não sabe o que vai acontecer. É uma conversa, é uma troca. Tá vindo de todos os lados, né? E eu acho que pensar cultura, que para mim é cultura, contexto, né? Onde a gente está inserido quando a gente vai ter uma conversa, é muito importante hoje. Até porque eu acho que tem uma questão que os algoritmos estão trazendo, ou a experiência de rede social, que é você cada vez mais recebe cultura feita para você, curada por você. O algoritmo cada vez mais ele vai te entregando o que você gosta de consumir. Então, o mesmo conteúdo pode chegar para mim de um jeito, por um vídeo curto, uma coisa rápida, e para você pode chegar numa forma de um conteúdo longo, porque a gente consome diferente. Então, vai virando muito complexo essa experiência toda. Então, eu acho que essa questão de entender onde a gente está inserido, o que a gente está propondo, a audiência e essa diversidade que precisa ter nessa conversa para você prever o máximo possível para onde a conversa vai, eu acho que vai se tornando super relevante. Eu acho que tem um ponto também que eu gosto de falar sempre, que é a visão de cross-cultura, né? Que eu acho que é até uma visão que dá uma ampliada nessa discussão, né? Porque a gente tende a olhar a cultura a partir de uma visão muito, muito específica e única, né? Então, vamos discutir a cultura gamer, né? Por exemplo, ou vamos discutir a cultura
de streetwear, a cultura da rua, vamos discutir a cultura da música, da indústria musical. Eu tenho olhado e observado muito essa visão, né, da gente falar sobre identidade fluida, né, que é olhar para as coisas a partir de uma visão totalmente plural. Então, quando você faz uma história que a gente vê muitos casos de música cruzando as fronteiras, indo para dentro do mundo dos games, né? A partir do momento que você joga a música para dentro do game, você já misturou duas culturas, né, específicas, com códigos, com comunidades distintas. A partir do momento que essa música que está dentro do game é o hip hop, você já traz uma outra cultura, que é a cultura do street fashion, para dentro dessa outra discussão. Então você começa a cruzar culturas, né? Que eu acho que esse é o grande desafio, né? Quando você olha NBA, você fala assim, pode ser um jogo de basquete, a cultura do esporte, mas você pode olhar e falar, cara, a NBA dialoga muito com fashion, né, com a cultura do fashion, que dialoga, por sua vez, muito com a cultura, né, e com a visão ativista, né, Black Lives Matter, todos os jogadores, de uma certa forma, se posicionando a partir daquilo, que se dialoga, de uma certa forma, com a música, com o hip hop, que é a música tema, né, que rola nas quadras, que rolam nas concentrações, nos treinamentos. Então, quando você entra, por exemplo, para dentro da NBA ou para uma visão dessa discussão, que cultura é aquela, né? E eu acho que essa visão de olhar para o mundo a partir de uma lógica mais fluida, né? De entender as pessoas a partir dessa identidade, né? Ninguém é só gamer, né? Por mais que você seja absolutamente heavy user daquilo e faça parte daquela comunidade, muitos gamers, por exemplo, fazem playlists para jogar. Então, ele já está, de uma certa forma, se relacionando com a outra cultura, que é a cultura da música, né? Então, eu tenho olhado muito e observado, né? As pessoas são assim, né? Então, a gente fala do Emicida, né, como um cara incrível, um puta de um criativo. Você olha para Thaís Araújo também nesse papel, a própria Anitta. Cara, o que esses caras são? Você vai falar que o Emicida, ele é um rapper, sabe? Você vai colocar realmente o cara nessa única caixa, né? Você vai falar, o cara é um empresário, o cara é um ativista, o cara é um fashionista, o cara é um escritor de livro, né? Então, essa visão de ser realmente cross-cultura é algo que me agrada de olhar, né? Até para que essa discussão da cultura também ganhe uma nova quilometragem, sabe, Pacete? Cara, isso é muito louco, essa complexidade que o Theo tava falando, e aí quando você vai explicando o cross-cultura, eu vejo uma teia, assim, que vai se formando, mas é muito louco, isso é uma invertida no conceito de, quando a gente fala de publicidade, na ideia de caixinhas. Isso é natural, Sim. isso é normal que no dia a dia você queira clusterizar, Sim, que você criar queira... tribos, né? É isso, criar tribos. E aí, no fim das contas, a gente vê que não, é muito complexo. Quando o Theo tava falando sobre o Caldeirão, eu lembrei, cara, acho que há uns 3 anos, nas primeiras conversas que a gente teve, você falava muito de repertório. É o repertório. Assim, a gente vai se viciando em ter a própria publicidade, as próprias marcas como referência. Ainda mais quando a gente vai do impacto pro entretenimento. Qual que é esse desafio de mudar o repertório? Assim, vocês colocaram isso aqui, mas a gente segue ainda se viciando em olhar as mesmas referências, né? Super. Eu sou um tarado por repertório, assim, né? Tanto que, além da B, eu sou fundador e também sócio da Eixo, que é uma outra empresa do grupo, que é uma empresa que fala muito sobre transformação cultural, sobre, né, um estúdio de insights. Então, a minha alimentação de repertório, ela é muito menos uma alimentação umbilical, né? Do mercado se retroalimentando e muita gente indo buscar esse repertório em outras culturas. E por isso a visão de cross-cultura, né? Porque não também basta uma única cultura, né? Você tem aquele repertório muito amplo dentro daquele recorte, né? Então esse é um puta desafio, até porque essa cultura hoje também muda numa velocidade astronômica, né? E surgem, né, novos movimentos, e os movimentos totalmente descentralizados, né? Que não estão próximos a ti, ou, como o Theo disse, dentro do seu algoritmo, né? A gente estava até discutindo, eu e o Theo, assim, você pegar o celular de alguém, né, e consumir a rede social desse outro alguém, é um choque, assim, porque são outras experiências que chegam, outros repertórios que ou você vai achar muito interessante ou vai ser completamente antagônico àquilo que você consome, né? Então, esse processo do repertório, de ampliação de repertório, que a gente fala bastante, é algo que me interessa e é algo que é extremamente desafiador hoje, porque você, se ficar ali preso no algoritmo, na bolha, só no scroll, realmente, a gente vai pregar para convertido e você vai estar sempre com a mesma opinião, com a mesma base, né? Então, tem que se criar mecanismos para isso, né? Buscar hoje, tem muito conteúdo disponível para você furar a sua própria bolha, né? Apesar de ser extremamente complexo de fazer esse exercício.
e ao mesmo tempo se jogar, né? Que é se jogar? Puta, é você se propor a sair do seu eixo de conforto, né? Uma frase que eu é assim, puta, você prefere viver na zona de conforto ou no conforto da zona, né? Eu acho que é isso que a gente tem que se propor a fazer, ir para essa zona, né? Cara, e a zona é a rua, são os movimentos, são as festas, é a noite, são as viagens, né? São os eventos de entretenimento, é filme, é moda, né? São discussões sociais, políticas, né? Então é você consumir tudo isso para que, puta, na hora, inclusive, de criar, né? Trazendo para o exercício criativo da publicidade, o repertório seja mais ampliado, seja mais fácil e, óbvio, com dados hoje, com plataformas também que te ajudam a fazer esse fura-bolha, é muito legal de ter, né? Essa disponibilidade, né? Voltando lá no Emicida, nas pessoas que você deu exemplo, como eu acho que o criativo, a pessoa que trabalha com criatividade está cada vez mais importante, porque a criatividade nada mais é do que você fazer conexões fora do padrão, fora do repertório, fora da linha que está desenhada. Então, eu acho que não é por acaso que a gente está vendo cada vez mais grandes empreendedores vindo da indústria criativa e que estão avançando para todos os tipos de negócio, tecnologia, entretenimento, né? Todas as pessoas, você deu exemplo, né? Anitta, eles são empresários, cara, são pessoas que estão vendo milhões de coisas. Estava até comentando com o Henrico, esses dias eu vi o show da Rihanna, do lançamento da linha de lingerie dela. Cara, é uma experiência, assim, é uma experiência política, porque tem toda uma questão de diversidade dos corpos, de como olhar o corpo. Tem uma questão de música, porque é entretenimento puro, tem hip hop todo o tempo, porque isso é ela. E ao mesmo tempo é um show, e ao mesmo tempo é uma festa, e ao mesmo tempo é um programa que foi pensado para um streaming, né? Então, como essas coisas vão se interligando. E ao mesmo tempo eu acho que quando a gente fala de cross-cultura e marca e experiência, para mim também tem uma questão que está vindo, né? Já vem de muito tempo, mas parece que está... O propósito, o que eu acredito, está cada vez parece tendo mais peso. Então, quanto mais a gente mostra quem a gente é, quanto mais a gente fala sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente acha que é legal, o que não é, eu acho que mais conexões você vai fazendo. E aí é possível essa cross-cultura acontecer ainda mais forte, ainda mais presente. Porque quando eu acredito numa coisa, eu abro outras conexões, né? Então, eu acho que... E passa a influenciar em cima disso também, exatamente, né? Mais verdade. Exato. A gente está falando de um negócio poderosíssimo aqui, mas muita gente que tá nos ouvindo, eu inclusive, a galera tá no dia a dia, a galera tem as polis, tem a cultura, cada um tá num perfil de empresa. O que vocês falaram aqui é poderosíssimo, são novas conexões, é sair do óbvio, é uma explosão. Quando você traz isso para o mundo corporativo, quando você precisa... e aqui eu estou falando, tá todo mundo igual, sim. Tá? Quando você precisa não convencer um cliente, mas o cliente convencer quem é a liderança interna na empresa. Esse encontro de mundos... É complexo, né? Eu sempre falo muito de como você cruza o ar-condicionado com asfalto, né? Eu sempre falo disso, assim, a proposta é essa, né? A gente poder ser o elemento que dá a mão para esses dois mundos, né? Então você, no final, tem que ser um tradutor, né, do que está acontecendo de fato no mundo real, das pessoas, da vida, da rua. E eu sempre falo também muito menos Vale do Silício, mais Vale do Anhangabaú, sabe? Uma coisa assim de você, cara, ir para a verdade, né, do que está acontecendo e como é que você traduz isso, né? Você filtra isso e traz dentro de um vocabulário, né, e de uma dialética que vai ser compreendida dentro do mundo corporativo, né? Não é um exercício fácil, mas ser esse tradutor cultural, né, é um papel muito gratificante no dia a dia, né, de você minimamente conseguir mostrar o que está acontecendo, traduzir aquilo e evitar de uma forma muito, muito, muito gritante, né, a visão de apropriação, né? Inclusive, quando surge essa palavra, nós vamos nos apropriar da música. Eu falei, não, ninguém se apropria da música. No máximo, você se associa à música, né? Então, você também ir desconstruindo essa visão marqueteira, né? Nós vamos nos apropriar desse... Não, a palavra apropriação já vai contra, né, a visão dessa construção cultural. Então, é um exercício complexo, mas extremamente prazeroso quando você encontra essa sinergia. Também tem essa visão de como você equilibra, né, os tempos, né, daquilo que está acontecendo
por exemplo, discutindo o skate feminino há 5 anos atrás, né? E com o que aconteceu com... Hoje, você chegar para falar, vamos entrar no skate feminino? Porra, vamos, animal, acho legal, tem fulano, tem beltrano, tem ciclano. Mas você convencer alguém atrás, 5 anos atrás, que skate feminino era um território, né? Para se construir uma marca, para se criar produtos, para se criar serviços, conteúdos e relevância cultural, era tipo quase impossível. Né? É muito complexo. Então, as coisas vão ganhando espaço, vão ganhando tempo para que o corporativo absorva. É normal para que aquilo faça parte do repertório das pessoas que vão aprovar. É muito mais fácil, né? E aí, Theo, em vidas passadas a gente já conversou sobre isso, você vai entender. Aqui tem um impacto também no perfil das pessoas que estão trabalhando ali. Quando você tem que levar esse mundo e traduzir para o corporativo, tem a comunicação, né? A pessoa, independente do nível hierárquico, ela está fazendo mais apresentações, ela está argumentando mais. Isso muda também o perfil das pessoas que estão dentro das empresas, certo? Sim. Não, eu acho que isso é, vamos dizer assim, por isso que eu estava falando aquele negócio da diversidade. Quanto mais pontos de vista, eu acho que mais rico vai ficando essa conversa. Mas tem uma coisa que a gente tem usado muito, né, que eu aprendi muito com o mundo tech, né, desde antes de chegar no Facebook, que é a questão do testar e aprender com o que acontece. Porque hoje a gente tem muita ferramenta que é possível você ter uma resposta imediata, seja lá qual for a ideia. Então, eu acho que estimular dentro dessa conversa, né, que eu achei muito legal esse negócio que o Henrique falou do ar-condicionado falar com a rua, é assim, cara, o ar-condicionado joga lá na rua, vê o que acontece, entendeu? Vê a resposta que tem, porque hoje as redes sociais te dão um espaço de ter resposta muito rápido. Então, muitas vezes, eu acho que o processo criativo ainda não incorporou essa conversa para chegar no conceito criativo. E não assim, eu chego no conceito criativo, depois eu testo. Não, você vai chegar no conceito criativo através dessa conversa. E eu acho que nesse sentido também tem a visão muito hoje dos criadores, né? Dos creators, né? Das pessoas que têm a relevância que o Theo citou, né? Para falar sobre determinado assunto, né? Determinado tema. Então, esse é um jeito interessante de testar também, né? Que é, cara, você tem uma pessoa falando sobre, sei lá, skate, outra pessoa falando sobre música, outra pessoa falando sobre... Joga né, nesses territórios distintos e vê qual desses territórios rolou uma conexão, rolou um engajamento, rolou uma sinergia maior, né, de se falar. E olhar os territórios de forma absolutamente fragmentadas. Né? Então, quando eu te falo música... Eu sou um tarado por música, eu estou o tempo inteiro ali vendo como não só a música em si, no sentido de ouvir, mas como a indústria se organiza, né? Eu acho uma indústria, assim como a do cinema, uma indústria extremamente poderosa, né? Da forma com que ela se reinventa, né? E da forma com que ela vai se destruindo e se renovando o tempo inteiro, né? E dentro da história da música, por exemplo, tem um surgimento de uma cultura específica que é a cultura da audiofilia, que é assim, não é sobre a música, é sobre o som. E aí você fala, cara, tem um universo dos tarados pelo som que é diferente das pessoas que gostam de música. E você pode falar com uma pessoa de música, não pela música, e sim pelo som. E aí você fala, pô, mas o que é isso? E é enorme, é um mundo gigantesco, mas que certamente não está na mesa, não está à disposição, entendeu? Para que todo mundo compreenda e veja. Mas tem pessoas falando. Então, quer falar de música? Você pode falar de música a partir, de fato, do lado artístico, né, do lado do repertório, do lado do som, né, e aí você vai testar também o que funciona para você entrar nesse universo, nesse território, que é muito interessante. Eu acho que assim, se partir do princípio que você está na bolha e todo mundo concordar que está na bolha, já é um começo bem bom, porque eu acho que isso ainda é uma discussão que às vezes não está na mesa, entendeu? As pessoas tomam decisões com a certeza de que aquele grupo de, sei lá, 10 pessoas numa mesa de reunião estão representando o que está acontecendo. Então, eu acho que, até do ponto de vista assim, do Brasil, eu acho que essa inserção de pessoas de outras regiões do Brasil, né, que não sejam Rio, São Paulo, que de outras realidades, e aí pode ser de gênero, de raça, da periferia para dentro, estarem em poder de decisão, confortáveis para falar, puta, galera, não é nada disso que acontece, entendeu? Não é assim que a gente olha. Eu acho que cada vez vai trazer isso, assim, só riqueza para a gente, entendeu? Portanto, cultural como de negócio, porque existe uma oportunidade, de fato, gigante, né? Quando a gente pensa
Outro dia eu estava vendo uma conversa ali sobre a Feira Preta e você fala assim, o que se movimenta de dinheiro, por exemplo, fora desse eixo que a maioria das marcas ainda está com um foco maior, é muito grande, entendeu? Então, você pensar em como você trazer essas informações para a mesa de um ponto de vista mais real, eu acho muito legal, porque ainda tendo alguém que está dentro da bolha, analisando de fora dados que mostram, mesmo culturais, o teu entendimento às vezes não tá ajustado, entendeu? Você fala assim, eu estou vendo aquilo lá, está acontecendo, mas a tua leitura não é, que eu falo, o Google, a pesquisa da internet, às vezes os dados que você recebe, ela não te dá a real, entendeu? Então, até esse negócio que o Henrique falou assim, puta, tem que ir na festa, tem que ir na rua, tem que sair da sua bolha e tem que ter gente ao seu redor que vai te dar real, entendeu? Então eu acho que pensar nisso, voltando aqui para a experiência, é essencial, cara, porque a experiência ela é 360. Então se você não estiver vendo um ângulo, você está perdendo ali uma oportunidade, entendeu? E eu tenho filhos pequenos, e aí quando você também soma isso, uma visão geracional, né? Do que é, como o mundo é, do que você enxerga no mundo, aí essa discussão amplia muito mais, né? Porque daí você traz uma visão, de uma geração que consome o conteúdo, que consome o produto, que consome, né? Que cria relações a partir de uma outra lógica, de um outro lugar, né? Assim, o seu filho fala, o que você quer de aniversário? Aí ele fala, eu quero tal coisa. Aí você vai ver tal coisa, não é uma coisa de comprar física, né? É uma coisa de acessar dentro de um game, né? Eu quero uma skin. Então, assim, ele não quer ir na loja de brinquedo. A loja de brinquedo é onde ele está jogando, que é o marketplace dele, que é a rede social dele. Então, quando você soma também essa relação que ele tem, por exemplo, na experiência de consumo, que é, vamos à loja comprar o brinquedo, para ele não, né? O brinquedo, inclusive, não está nem na loja, está dentro da própria plataforma de entretenimento, que é a skin. Esse é o brinquedo. O quarto deles, e daí você vai observando, vai diminuindo o insumo de matéria, de coisas pegáveis, físicas, os bonequinhos, né, os brinquedos, porque a concentração está dentro do ambiente da plataforma digital, entendeu? Não, eu acho que isso... Eu tô num momento, esse ano, estudando muito essa questão do metaverso e para onde essas coisas estão indo, né? E eu acho que tem uma coisa aí muito, muito interessante que vai abrir, inclusive, acho que um outro espaço para se pensar o que é a experiência, porque a gente vai entrar num universo onde tudo vai ser muito... É o que você falou, tipo, eu quero comprar um skin, só que o caminho que a gente está indo é que a moeda que vai comprar o skin também já não é uma moeda real, e esse skin está num jogo, mas você pode levar ele para o outro jogo, você vai ter sua casa nesse universo que você que constrói a partir de um outro game que você comprou. Então, eu acho que essas dinâmicas aí vão trazer muitas coisas diferentes. É assim, legal, pra gente. é super legal em que você trazer o exemplo do seu filho, você trazer o exemplo do metaverso. A última pergunta ia ser sobre metaverso, porque aí a gente, de fato, e não encerrando o assunto aqui porque não dá, mas a gente consegue ilustrar muito bem com o Primeiro, o que é metaverso, né? Não há uma definição, Sim. é algo em construção. Mas aqui a gente sela muito bem o que a gente está falando. O metaverso são várias camadas de cultura, de comunidade, de lógica de consumo para uma nova geração. É muita coisa junto, muitas camadas. Né? Eu falo muito de realidades alternativas, né? O metaverso, para mim, são múltiplas realidades, né? Então, eles são realidades alternativas. Quando o Theo fala assim, um dinheiro que não é real, talvez não seja real pra gente, mas pro meu filho é real. É real, exato. Não é real. Ele compra o que ele precisa É ali, real, né? é dinheiro que transaciona, né? Não é real pra gente que talvez tenha que comprar o dinheiro que para ele não é real, né? Então, essa visão do metaverso para mim em cima disso, de realidades totalmente alternativas, assim, né? De como cada um vai enxergar a sua própria realidade, né? De você falar, em real life, né? O que é a minha vida real, né? O que é a vida real do meu filho, por exemplo, ou a vida real de alguém que é seu vizinho. Então, essa possibilidade de olhar para o metaverso a partir de realidades alternativas e que não existe a definição, né, do que é, porque cada um tem a sua própria realidade de consumo, de cultura, de entretenimento, que eu acho que é a magia das coisas, né? De você observar a partir desse lugar de não tem o real ou irreal.
né? Não tem o certo ou o errado, né? Existem as realidades, né? Alternativas para cada um viver dentro desse mundo que se forma, né? Eu acho essa uma ótima forma de encerrar. E esse entendimento, né, que eu acho que essa geração tem e que eu acho que a gente precisa começar também a entender as marcas, como que elas vão estar nesse espaço, que é esse conceito de que no mundo dessa geração eu não sou só, eu não passeio no mundo, eu não tô lá, eu compro, eu construo o mundo, eu construo eu mesmo, eu sou diferente em cada, né? Você constrói a sua própria realidade. Exatamente, você vai construindo outros mundos dentro desse mundo e você tem essa capacidade, esse poder. E então eu acho, putz, estamos assim no comecinho de uma caminhada aí muito rica e que eu acho que vai trazer uma disrupção de pensamento muito grande. Já está trazendo, já é a realidade, né? Quando você fala do teu filho, assim, o Roblox, tudo isso já está acontecendo, mas eu acho que a gente ainda precisa de uma mudança de mindset assim mais rápido dentro da indústria da comunicação. Está acontecendo, mas ainda vai ser mais rápido, entendeu? É isso é bom. A gente não tá falando sobre o futuro aqui, a gente tá falando sobre realidade. Sim. E para você tomar uma invertida é muito rápido. Cara, eu queria super agradecer, Henrico, Theo. Eu tenho que fechar o vídeo falando mais ou menos assim. Se você tá no YouTube, se inscreva no canal. Mas eu tô pensando no Theo, não no seu filho Theo. Cara, pro Theo já não vai fazer mais sentido, entendeu? Então é isso, mas eu queria super agradecer pelo papo aqui. E a gente entendeu essa complexidade, esse caldeirão que você foi. Olha para quantos lados a gente foi. Legal, Pacete. Muito bom. Obrigado pelo convite, Theo. Também foi um prazer. Obrigado eu. Cara. E vamos fazer mais, foi bom. Galera, obrigado pela companhia de vocês. Esse conteúdo aqui tem várias outras camadas sobre dados e inovação. Compartilhe esse e os outros vídeos da nossa série para sua rede, para sua comunidade e para os lugares que a gente talvez não acesse.